A jornada de regresso de uma garota brasileira à sua terra. Por favor, eu imploro a vocês, eu quero voltar para o Brasil. Amélia, a adolescente de 17 anos, suplicava aos pais em prantos. Ela havia passado 8 anos inteiros no Brasil, um lugar que há muito se tornara o seu lar. No entanto, uma transferência repentina a levou de volta ao seu local de nascimento, os Estados Unidos. O que a esperava era um choque cultural gigantesco, isolamento, bullying e o desespero que se seguiu. A filha, que se trancava no quarto com o coração fechado, e o pai, Mike, que estava focado no trabalho e não conseguia expressar o quanto a esposa, Sara, também sentia falta do Brasil. Esta família estava à beira do colapso. Até que, um dia, uma mensagem em vídeo de Isabela, vinda do Brasil, trouxe um raio de esperança. Amélia, volte e dance conosco para o nosso festival cultural de dança. Seria esta a sua última esperança de salvação? A escolha de uma adolescente estava prestes a mudar o destino de toda uma família. Esta é uma história cheia de lágrimas e emoção que se passa no Brasil. A história começa numa primavera, quando a família Miller, residente nos arredores de Columbus, Ohio, recebeu uma ordem de transferência para Salvador, Bahia. Mike, o pai, que ocupava um cargo de gestão numa empresa de TI, foi encarregado da importante tarefa de fundar a filial brasileira. Inicialmente, Sara, a esposa, sentiu-se apreensiva por ter que viver num país com uma língua e cultura totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo estava cheia de expectativas para os novos desafios que a família iria enfrentar. A sua maior preocupação era a Amélia, de 9 anos, que teria de deixar a sua escola familiar no EUA e ingressar num ambiente totalmente novo. No dia em que o avião aterrou no Aeroporto Internacional de Salvador, Amélia viu paisagens totalmente desconhecidas refletidas nos seus olhos azuis. Os caracteres cirílicos nos letreiros, o cabelo escuro dos transeuntes e a surpreendente organização do aeroporto. Ao entrar na casa de banho, Sara não pôde deixar de soltar um suspiro de espanto. A sanita não era apenas quente, mas também tinha um painel de controlo. A família de 3 pessoas, arrastando as malas gigantes, apanhou o transporte para o centro da cidade. Os passageiros formavam filas ordeiras para o comboio que chegava à hora marcada. E o silêncio no interior do vagão, onde ninguém falava alto, contrastava com as cenas de Columbus. Começaram uma nova vida na residência arranjada pela empresa em Salvador. Amélia também se transferiu para uma escola primária local no final de agosto, a tempo do início do novo ano letivo. No primeiro dia de aulas, Amélia, com a sua mochila às costas, sentia as mãos tensas a tremer ligeiramente. A aluna nova, de cabelos loiros e olhos azuis, atraiu imediatamente a atenção curiosa de todos os colegas. No entanto, o professor de turma apresentou-a calorosamente à classe e todos a receberam com uma salva de palmas, o que aliviou um pouco a ansiedade de Amélia. Quando a menina sentada ao lado lhe sorriu e disse: "Oi, bem-vinda à nossa turma." Amélia esboçou o seu primeiro sorriso no Brasil. A escola brasileira tinha uma cultura única, diferente da americana. Todas as manhãs, na chamada, os monitores gritavam: "Levantar, cumprimentar", e toda a turma saudava o professor em conjunto. Esta abertura quase ritualística trazia disciplina e ritmo ao dia de estudos. À hora do almoço, os monitores, vestindo gorros e aventais brancos, serviam a comida. Quando chegou a vez de Amélia ser monitora, ela colaborou com os colegas na distribuição das refeições. Depois de todos terem a sua porção, o professor dizia: "Bom apetite, pessoal", e os alunos começavam a comer. Este hábito de expressar gratidão pela comida ficou profundamente gravado no coração de Amélia. O que mais a surpreendeu foi a hora da limpeza. Após o fim das aulas da tarde, todos os alunos pegavam em vassouras e esfregões e começavam a limpar a sala de aula e os corredores. No EUA, estas tarefas eram da responsabilidade de pessoal de limpeza especializado, mas no Brasil as crianças faziam-no pessoalmente. Amélia ficou um pouco perdida no início, mas depois de aprender a torcer o pano e a limpar o quadro com os colegas, sentiu uma estranha sensação de realização. A ideia de que o espaço que usava era mantido por si própria era nova e significativa para Amélia. A partir do 4º ano, muitos alunos participavam em atividades extracurriculares após a escola. Amélia, que gostava de música, juntou-se ao coro.
Os alunos mais velhos guiavam calorosamente os novos membros. No final dos ensaios, todos diziam trabalho duro e ajudavam a arrumar o local. A experiência de toda a equipe a esforçar-se por um objetivo comum foi inédita para Amélia. O tempo voou e Amélia completou o ensino médio, ingressando no colégio modelo. 8 anos se passaram e o seu português era fluente. No colégio, ela juntou-se ao grupo de dança cultural e conheceu as amigas mais importantes da sua vida. Uma era a líder do grupo, Isabela, que era alegre e proativa, tratando todos com igualdade e que se tornou naturalmente o centro do grupo. A outra era a representante de turma, Vitória, que era séria e atenciosa, sempre estendendo a mão discretamente a quem precisava. As 3 passavam tempo juntas após a escola. Depois dos ensaios de dança, iam a uma lanchonete perto da escola para fazerem os trabalhos de casa e conversar. Nos fins de semana, encontravam-se para passear no Pelourinho ou na Avenida Atlântica para fazer compras. À hora do almoço, sentavam-se juntas para partilhar as suas marmitas e riam incessantemente. O período de preparação para o Festival Cultural de Dança intensificou a sua amizade. Elas decidiram o tema da barraca da turma, partilharam tarefas e ficaram na escola até tarde para preparar tudo. Naquela noite, ao verem a decoração finalmente concluída, as 3 abraçaram-se emocionadas. O momento em que toda a turma celebrou o sucesso no dia do festival tornou-se um tesouro insubstituível no coração de Amélia. No inverno do seu primeiro ano, Amélia acreditava que a sua vida no Brasil continuaria para sempre. O grupo de dança estava a ensaiar uma nova coreografia para a próxima competição. Ela e Bela faziam ensaios por conta própria após a escola e ela tinha combinado com Vitória ir à biblioteca estudar no fim de semana. Estavam todas ansiosas pela viagem de finalistas na primavera, esperando ficar no mesmo quarto. No entanto, numa noite de março, o pai Mike sentou-se na sala de estar com uma expressão pesada. A empresa tinha emitido uma ordem para o seu regresso à sede no Zeuá. O projeto de criação da filial brasileira tinha sido concluído com sucesso e um cargo mais importante esperava-o na sede americana. Para Amélia, isto foi um choque como um raio em céu azul. Voltaremos para Columbus em abril, disse o pai, e o mundo de Amélia desmoronou-se num instante. Ao despedir-se das amigas na escola, o rosto de Bela estava cheio de incredulidade e Vitória chorava silenciosamente. Os colegas de turma também lamentaram a sua partida. No seu último dia na escola, o pessoal do grupo de dança deu-lhe um caderno de autógrafos. Foi divertido dançar contigo, Amélia. Volta para o Brasil, hein? Seremos amigas para sempre. Lendo cada mensagem, as lágrimas de Amélia não paravam. Bela e Vitória foram propositadamente ao aeroporto de Salvador para se despedirem. No hall de embarque, as 3 abraçaram-se com força, relutantes em se separar. Temos que manter contato, tá? Amélia acenava incessantemente com a cabeça ao ouvir as palavras de Bela. Vamos nos encontrar novamente, não vamos? Amélia respondeu com convicção à pergunta de Vitória. Com certeza. O seu vulto em direção à porta de embarque foi observado pelas 2 amigas até o último momento. Enquanto acenava ao virar-se, a imagem das amigas ficava cada vez menor. Amélia fez uma promessa em seu coração. Um dia eu voltarei para este lugar. O avião aterrou no aeroporto de Columbus. Assim que Amélia desceu, sentiu uma sensação de desconforto. Havia lixo e garrafas de plástico espalhados pelo chão do corredor. A sanita na casa de banho estava fria e havia papel higiênico no chão. Isto contrastava fortemente com a organização do aeroporto de Salvador. Até Sara franziu a testa. Na zona de recolha de bagagem, os funcionários manuseavam as malas rudemente. Uma delas caiu no chão e não houve um pedido de desculpa sequer. Era uma cena inimaginável no Brasil. Ao entrarem no carro em direção à casa, a paisagem vista pela janela deixou Amélia ainda mais confusa. Havia lixo espalhado no passeio e grafite nas paredes dos edifícios. Enquanto esperavam no semáforo, um homem mal vestido aproximou-se da janela do carro. Mike trancou as portas imediatamente e desviou o olhar. A realidade daqui era totalmente diferente da paisagem ordeira de Salvador. À noite, Amélia quis ir à loja de conveniência e dirigiu-se para a porta de entrada.
No Brasil, ela podia ir às compras sozinha, mesmo às 9 da noite. Mas Sara a impediu, aflita. Amélia, não, já está escuro. A expressão séria da mãe fez Amélia parar. Aqui não é o Brasil. É perigoso sair sozinha à noite. As palavras de Sara expuseram a realidade nua e crua. Olhando pela janela, as luzes da rua estavam fracas e havia pouca gente a circular. Naquele momento, ela percebeu que a segurança que considerava óbvia no Brasil não existia ali. No dia seguinte, Mike levou-a de carro a uma loja de conveniência próxima. Amélia esperava ver uma loja como as do Brasil, mas o que viu foram prateleiras cheias de snacks e refrigerantes. Não havia salgados frescos ou pães de queijo quentes como no Brasil. Quando tentou usar a casa de banho, viu um aviso na porta: uso proibido para clientes, e estava trancada. O funcionário estava a olhar distraidamente para o telemóvel e não disse bem-vindo mesmo com a entrada de clientes. A loja de conveniência brasileira, aberta 24 horas, com produtos variados e serviço atencioso, que ela considerava normal há poucos dias, parecia agora um luxo. Ao regressar a casa, Sara estava angustiada a tentar fazer uma refeição brasileira. Não havia feijão ou farofa no supermercado próximo. Ela tinha que conduzir meia hora até uma loja de produtos asiáticos para os comprar. O jantar era pizza e batatas fritas. Só então ela percebeu o quão luxuoso era o prato nutricionalmente equilibrado que comia todos os dias no Brasil. Antes de comer, Amélia disse baixinho: bom apetite, por hábito, mas os pais já tinham começado a comer. O hábito de expressar gratidão já não existia nesta casa. A segunda-feira de manhã foi o primeiro dia de aulas na Riverside High School. Ao entrar, Amélia notou imediatamente os detetores de metais. Os seguranças verificavam as mochilas dos alunos cuidadosamente. Era uma cena que ela nunca tinha visto no colégio modelo, o que a deixou desconfortável. Na sala de aula, não havia a saudação matinal como no Brasil, nem partilha da agenda do dia, nem avisos gerais da turma. Ela lembrou-se da chamada matinal no colégio modelo, onde todos se reuniam para começar o dia juntos. Aquele ambiente acolhedor era inexistente ali. Pouco antes do início da primeira aula, um alarme estridente soou de repente. Amélia pensou que era um alarme de incêndio, mas os alunos à sua volta agiram rapidamente, como se fosse rotina. O professor trancou a porta rapidamente, puxou as persianas das janelas. Todos para a parede, sentem-se e fiquem em silêncio. Seguindo a ordem severa do professor, os alunos encolheram-se nos cantos da sala. As luzes estavam apagadas e a sala estava na escuridão total. No silêncio absoluto, o coração de Amélia batia descontroladamente. O aluno sentado ao lado sussurrou: é um simulacro de atirador. Demorou alguns segundos para Amélia entender o significado da frase. Era um exercício de prevenção contra um atirador que invadisse a escola. No Brasil, ela participava em simulacros de terremoto e incêndio, mas aqui eles ensaiavam como se defender contra o ataque de humanos. Na escuridão, as mãos de Amélia tremiam sem parar. 10 minutos depois, o anúncio do fim do simulacro soou. A aula continuou como se nada tivesse acontecido, mas o medo de Amélia persistia. À hora do almoço, Amélia ficou parada na entrada do refeitório. Pizza, hambúrgueres, frango frito, batatas fritas, quase não havia vegetais. As sobremesas eram biscoitos e brownies com muito açúcar. Isto é o almoço todos os dias? Amélia mal podia acreditar. Ela pegou na bandeja, fez fila, escolheu a comida e pagou. Ao procurar um lugar, Amélia rapidamente percebeu a clara divisão hierárquica no refeitório. Os grupos populares ocupavam os melhores lugares perto das janelas. Os atletas agrupavam-se nas mesas grandes no centro. Os caloiros e os alunos discretos estavam espremidos nos cantos. Amélia não se atreveu a falar com ninguém e sentou-se sozinha num lugar vazio no canto. Antes de comer, ela juntou as mãos, como era seu hábito. A rapariga sentada em frente notou o gesto. O que estás a fazer? A rezar? Com um olhar curioso, Amélia corou. Não, é um hábito do Brasil. Ela tentou explicar, mas a outra já tinha perdido o interesse.
A cultura de expressar gratidão pela comida, que era natural no Brasil, era considerada um comportamento estranho ali. Após o fim das aulas da tarde, Amélia notou lixo no chão da sala. Garrafas de plástico, embalagens de snacks, papel usado. Ela instintivamente agachou-se para apanhar. Um colega que passava riu-se. "O que estás a fazer?" "Isso é trabalho do zelador." Os alunos à volta riram-se. Amélia atirou o lixo para o caixote, com o coração pesado. No colégio modelo, a turma limpava em conjunto, porque era natural limpar o local que se usava. Mas aqui, isso não funcionava. Após a escola, Amélia quis visitar o grupo de dança e dirigiu-se ao ginásio. Ela esperava continuar a dança que praticava com Bela no Brasil. No entanto, foi impedida pelo treinador à porta do ginásio. "Queres juntar-te? Os testes são no próximo mês." A palavra testes confundiu a Amélia. "Nem sequer posso assistir?" perguntou a Amélia. O treinador abanou a cabeça. "Somos uma equipe de competição, só os selecionados podem entrar." O grupo de dança cultural do Colégio Modelo aceitava todos, fossem principiantes ou experientes. Todos praticavam juntos, ensinando-se e apoiando-se mutuamente. Mas aqui, se não tivesses talento, nem sequer podias participar. Enquanto esperava o autocarro escolar, Amélia olhou para o quadro de avisos da escola. Objetos perdidos e encontrados, um caderno e uma caneta de há várias semanas que ninguém tinha reclamado. No Brasil, os objetos eram rapidamente entregues ao achados e perdidos e devolvidos aos seus donos. Mas aqui, ninguém parecia importar-se. O autocarro atrasou-se 15 minutos. O horário era uma farsa e o motorista não pediu desculpa. No interior do autocarro, os alunos tocavam música alta, havia lixo no chão e as costas dos bancos da frente tinham marcas de sapatos. Ela percebeu o quão especial era a limpeza e o silêncio do metrô de Salvador. Naquela noite, Amélia sentou-se sozinha no seu quarto a olhar para uma foto com Bela e Vitória. Em apenas um dia, ela sentiu profundamente a diferença abismal entre o Brasil e os EUA. Segurança, limpeza, ordem, cooperação, consideração, tudo o que era considerado óbvio no Brasil não era óbvio ali. Ela lutou para conter as lágrimas que estavam prestes a cair e enfiou-se debaixo dos lençóis. A realidade de ter que ir àquela escola novamente no dia seguinte pesava no seu coração. À medida que a vida escolar avançava, Amélia era atormentada por pequenos desconfortos diários. A comida servida todos os dias no refeitório estava longe de ser nutricionalmente equilibrada. Segunda-feira era pizza e batatas fritas. Terça-feira era hambúrguer e batatas fritas. Quarta-feira era nuggets e batatas fritas. Os vegetais eram apenas umas poucas folhas de alface. A fruta só podia ser escolhida em lata. No almoço, Amélia sentou-se sozinha com a sua bandeja. Os alunos à sua volta conversavam em grupos, mas ninguém falava com ela. No Brasil, a turma toda almoçava junta na sala de aula, juntando as mesas, partilhando as marmitas e conversando alegremente. Aquele calor não existia ali. Um dia, no autocarro, entrou uma mulher grávida, mas ninguém lhe cedeu o lugar. Amélia levantou-se e disse: "Pode sentar-se aqui, por favor." A mulher grávida aceitou o lugar surpreendida. No Brasil, era comum ver várias pessoas a levantarem-se para ceder o lugar a idosos ou grávidas. Mas aqui, ceder o lugar era uma escolha puramente individual. Não havia aquela atmosfera social de que se deve ceder o lugar. No fim de semana, Sara tentou fazer comida brasileira, mas não conseguiu encontrar arroz brasileiro e teve que usar arroz americano de grão longo. O arroz cozido estava pegajoso e totalmente diferente do arroz soltinho e saboroso que comiam no Brasil. O coração de Amélia sentiu uma saudade imensa da comida brasileira. Numa aula, o professor pediu um debate em grupo. Quando o professor disse que seriam grupos de 4, os alunos rapidamente se juntaram aos seus amigos mais próximos. Apenas Amélia ficou para trás. Foi forçada a juntar-se a um pequeno grupo que precisava de mais um elemento. O debate começou e as 3 ignoraram completamente Amélia e continuaram por conta própria. Quando Amélia tentou expressar a sua opinião, recebeu apenas um impaciente. "Hã? O quê?" Ela sentiu profundamente que no Colégio Modelo
havia a atmosfera de ouvir a opinião de todos nas atividades de grupo. Mas aqui, a sua existência parecia ser um estorvo. Ela tentou procurar o conselheiro, Sr. Johnson, mas foi impedida pela recepcionista à porta do gabinete. Tem marcação? Esta semana está lotada. A próxima quarta-feira está livre. Ela teria que esperar uma semana. No Colégio Modelo, o professor João estava sempre disponível para ouvir. Se ela o procurasse após a escola, ele arranjava tempo para ela. Mas aqui não se podia obter ajuda imediata quando se precisava. O isolamento na escola aumentava dia após dia. No recreio, Amélia almoçava sozinha. Algumas raparigas passaram pela sua mesa. Aquela ali está sempre sozinha. Ouvi dizer que veio do Brasil. Dizem que faz uns cumprimentos estranhos. A curvar-se. O som de risinhos chegou aos seus ouvidos. Amélia fingiu não ouvir e continuou a olhar para a pizza na sua bandeja. O seu coração acelerou e as mãos tremiam. No dia seguinte, ao cruzar-se com um professor no corredor, Amélia parou instintivamente e acenou com a cabeça. No Brasil, era uma cortesia natural cumprimentar professores ou adultos com um aceno de cabeça. Mas os alunos que assistiram à cena riram-se às suas costas. Olha, ela está a acenar de novo. Não é brasileira, está a fingir. O rosto de Amélia ficou vermelho e ela saiu rapidamente do local. Após a escola, ela abriu seu cacifo e encontrou um bilhete no interior. Estava escrito: "Volta para o Brasil". Embora fosse apenas uma linha curta, atingiu o coração de Amélia como uma faca afiada. Ela não sabia quem o tinha posto e segurou o bilhete com as mãos a tremer. Naquela noite, Amélia abriu as redes sociais e um post sobre ela apareceu. A esquisita nova aluna da Riverside High School. Fica a imitar os brasileiros o dia todo, hilário. A foto anexa era o momento exato em que ela acenava ao professor. A secção de comentários estava cheia de palavras cruéis, nojenta. Pra que veio pro ZEUA? Acha que é brasileira de verdade, que piada. As lágrimas escorreram e molharam o ecrã do telemóvel. A partir do dia seguinte, Amélia sentiu o olhar dos colegas ainda mais frio. Quando se cruzavam no corredor, ninguém a cumprimentava. Ao entrar na sala de aula, os sussurros paravam e todos os olhares se viravam para ela. Depois de ela se sentar, continuavam a conversar. Amélia percebeu que tinha sido completamente excluída. Na aula de educação física, ao dividir as equipas de basquetebol, Amélia foi a última a ser escolhida. Os capitães escolhiam os membros um a um, mas ninguém chamava o seu nome. No final, ela juntou-se a uma das equipas, resignada como quem sobra. O jogo começou, mas ninguém lhe passava a bola. Mesmo quando ela levantava a mão a pedir a bola debaixo do cesto, era completamente ignorada. Ela finalmente percebeu o quão doloroso era ser tratada como ar. A caminho de casa, Amélia sentou-se sozinha no banco da paragem do autocarro a pensar em Bela e Vitória, que estavam longe no Brasil. A esta hora, elas deveriam estar no ensaio do grupo de dança cultural. O Colégio Modelo estaria a funcionar normalmente? Sem ela, só ela tinha sido abandonada neste lugar frio. As lágrimas ameaçavam cair. Amélia lutava desesperadamente para segurar, mas no seu interior havia um desejo de gritar: "Eu quero voltar para o Brasil". Este pensamento ocupava toda a sua mente. 3 meses após o seu regresso ao ZEUA, Amélia começou a faltar à escola. No início, usava dores de cabeça ou de estômago como desculpa. Depois, nem se dava ao trabalho de arranjar uma razão. De manhã, Sara batia à porta do quarto, mas não havia resposta. "Amélia, não vais à escola?" perguntava a mãe. Amélia respondia abafada por debaixo dos lençóis: "Não consigo ir". As cortinas do quarto estavam fechadas, mesmo durante o dia. Amélia deitava-se na cama a ver vídeos sobre o Brasil no laptop. Imagens das ruas de Salvador, vídeos da festa junina, documentários sobre o cotidiano dos estudantes brasileiros. Sempre que via a cidade limpa no ecrã, o metrô a chegar a horas, os alunos de uniforme, o seu coração apertava. Ela verificava repetidamente as redes sociais de Bela e Vitória, vendo fotos da sua vida escolar feliz, e chorava silenciosamente. Sara notou a mudança na filha. A Amélia, alegre e ativa, tinha se tornado uma pessoa totalmente diferente.
Ela estava sempre sozinha no quarto, mal falava com a família, mesmo durante as refeições. Na verdade, a própria Sara sentia uma saudade imensa da vida no Brasil, a convivência calorosa com os vizinhos, as conversas educadas, a sociedade organizada. Aqueles dias de dizer bom dia aos vizinhos e conversar sobre o clima enquanto punha o lixo para fora pareciam um passado distante. No silêncio da noite, depois de Amélia adormecer, Sara sentava-se sozinha na cozinha a folhear o seu manual de português. Ela não queria esquecer o português que tinha aprendido com tanto esforço. Também tinha uma esperança secreta de que talvez um dia pudessem regressar ao Brasil. Na geleira estavam o feijão e a farofa que ela tinha comprado com dificuldade. O esforço de Sara em aprender a fazer comida brasileira era a manifestação da sua saudade pelo Brasil. Mike, por outro lado, estava enterrado no trabalho. O novo projeto na sede estava a progredir bem e havia até rumores de promoção. Embora soubesse que a filha não estava a ir à escola, ele estava otimista, pensando que era apenas temporário. O seu estilo de vida de sair cedo e voltar tarde reduzia o tempo que passava com a família. Numa noite, Sara desabafou com Mike sobre a situação da filha. Amélia não vai à escola há um mês. Mike, sentado no sofá, respondeu cansado. É preciso tempo para se adaptar ao novo ambiente. Mas se continuar assim, Mike interrompeu Sara. Estás demasiado preocupada, Sara. Ela vai habituar-se aos poucos. A sua atitude de indiferença fez Sara morder o lábio. Ocasionalmente, ouvia-se um choro abafado vindo do quarto de Amélia. Sara parava a porta várias vezes, querendo bater, mas hesitava. Ela própria abrigava o desejo de regressar ao Brasil, mas não encontrava as palavras certas para encorajar a filha. No fim de semana, Mike foi jogar golfe. Ele disse que era um evento da empresa e saiu de manhã cedo. Sara e Amélia, que ficaram em casa, estavam sozinhas nos seus respectivos quartos. No Brasil, nos fins de semana, a família ia frequentemente passear. Pequenas viagens a Ouro Preto ou ao Rio Vermelho, visitas a museus e galerias de arte, jantares em restaurantes deliciosos, aquele tempo acolhedor parecia não poder voltar. Um dia, Sara parou à porta do quarto de Amélia e ouviu o som de um vídeo em português. Mãe, qual é o lanche nutritivo de hoje? É acarajé. Vozes alegres de crianças vinham por debaixo da porta. Os olhos de Sara encheram-se de lágrimas. Finalmente chegou o dia. A hora do jantar, na mesa onde os três se tinham reunido, pairava um silêncio sufocante. Mike pousou o garfo e começou. Amélia, até quando pretendes fazer isto? Amélia olhou para baixo e não respondeu. Já passou mais de um mês. Se continuares assim, vais chumbar de ano. O tom de Mike tornou-se mais severo. Responde-me, Amélia. Os ombros de Amélia tremeram. Eu não consigo ir. A voz fraca finalmente se fez ouvir. O que queres dizer com não consigo ir? Por quê? Por quê? Não há lugar para mim lá. As palavras de Amélia fizeram Mike franzir a testa. O que estás a dizer? Tu és americana, não és? Não. Amélia levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu cresci no Brasil. O Brasil é o meu lar. Mike levantou-se. Já chega. O Brasil foi só um lugar para onde fomos por causa do meu trabalho. Vivemos lá por 8 anos. Não foi só trabalho, foi vida. A voz de Amélia também se elevou. Estás apenas a fugir da realidade. Aceita-o. As palavras de Mike feriram Amélia profundamente. Eu não consigo aceitar. Eu quero voltar para o Brasil. Amélia gritou e correu para o quarto. O som da porta a ser fechada com força ecoou pela casa. Sara levantou-se silenciosamente e olhou para Mike. Tu não entendes nada, pois? Eu não entendo o quê? Confrontou Mike. Sara respirou fundo e finalmente expressou o que estava a reprimir há muito tempo. Eu também quero voltar para o Brasil. Mike paralisou. O que estás a dizer, Sara? É verdade. Eu sinto falta do Brasil todos os dias. Aquela sociedade acolhedora, as pessoas amáveis, a cidade segura. Os olhos de Sara encheram-se de lágrimas. Aqui, mal consigo dormir à noite. A nossa filha está a sofrer bullying na escola e nós estamos isolados e sem ajuda. São apenas dificuldades temporárias. Vão habituar-se rapidamente, disse Mike.
Sara abanou a cabeça. Eu não quero habituar-me. Tu só te preocupas com o trabalho e não prestas atenção a esta família. A nossa filha está a sofrer tanto e tu não fazes nada. Se continuarmos assim, Amélia vai desmoronar-se. Estás a exagerar, Mike disse friamente. Não estou a exagerar, gritou Sara. Um silêncio pesado pairou entre os dois. Naquela noite, Amélia estava encolhida na cama do seu quarto. O som da discussão dos pais vinha da parede. É tudo por minha causa. Esta família está a desmoronar-se. Ela não sabia o que fazer. O desejo de regressar ao Brasil e a culpa de incomodar a família puxavam-na em direções opostas, quase a sufocá-la. No dia seguinte, finalmente conseguiu uma marcação com o conselheiro, o Sr. Johnson. Sara levou a Amélia à escola. Sentada na cadeira do consultório, senhor, Johnson fez perguntas protocolares olhando para o formulário. Qual é a razão pela qual não se consegue adaptar à escola? Amélia falou sobre a sua vida no Brasil, a separação dos amigos e o isolamento aqui. No entanto, a reação do Sr. Johnson foi vaga. É normal ficar confusa com as diferenças culturais. O tempo resolve tudo. Ele entregou a Amélia um pequeno panfleto. Pode ler isto e tentar as técnicas de relaxamento que estão lá. A consulta de 30 minutos terminou assim. O grito interior de Amélia não chegou a ninguém. Ao regressar à casa, Amélia trancou-se novamente no quarto. Ninguém mais a podia ajudar. Como iria sobreviver no futuro? Voltar para o Brasil era realmente impossível. No fundo do desespero, o corpo frágil de Amélia tremia ligeiramente. A família Miller estava à beira do colapso. Enquanto os dias de desespero continuavam, Amélia recebeu uma notificação no telemóvel. Era uma mensagem de Isabela. Amélia, estás bem? Temos uns vídeos para te mostrar. Ela clicou no anexo. No ecrã apareceu a sala de aula familiar. Era o ensaio do grupo de dança cultural do Colégio Modelo. Bela e Vitória estavam lado a lado em frente à câmara. Amélia, como estás? Estamos muito preocupadas contigo. A voz alegre de Bela veio do telemóvel. Vitória também sorriu gentilmente. O calor das duas podia ser sentido mesmo através do ecrã. As lágrimas de Amélia escorreram. Na verdade, no Festival Cultural de Dança do próximo mês, vamos atuar, disse Bela entusiasmada. É um grande palco com todo o grupo. Lembras-te? Aquela música que dançamos contigo no ano passado? Planeamos atuar com ela. O vídeo mudou. Os membros do grupo de dança estavam a ensaiar. Todos estavam concentrados a rever os passos. Era a cena de ensaio familiar, exatamente como quando a Amélia estava lá. Mas não é a mesma coisa sem a Amélia, disse Vitória com tristeza. O vídeo voltou para Bela e Vitória. Por isso, por favor, Amélia, volta e dança conosco, sim? O olhar sincero de Bela atravessou o ecrã. Só queremos que venhas ao festival. Queremos dançar contigo e com todos novamente. A imagem mudou e a figura do professor João, o professor de turma, apareceu. Amélia, estás bem? O professor João sorria calorosamente. Os teus colegas também sentem muito a tua falta desde que foste embora. Estamos à espera do teu regresso. Volta para o festival, tá bem? As palavras do professor João fizeram as lágrimas de Amélia correrem incontrolavelmente. O vídeo continuou a mostrar a sala de aula. Os alunos a limpar o chão em conjunto na hora da limpeza. Todos a levantarem-se e a dizerem: "Bom dia, professor", na chamada matinal. O cotidiano acolhedor que Amélia considerava natural. "Amélia, estamos à tua espera", disse Bela no final. "Somos amigas para sempre. Isso não vai mudar com a distância." Vitória também acenou com a cabeça. "Queremos rir contigo novamente. Vais voltar, certo?" O vídeo terminou e o ecrã ficou escuro. Amélia segurava o telemóvel com as mãos a tremer, vendo o vídeo repetidamente. O sorriso de Bela, o olhar gentil de Vitória, as palavras calorosas do professor João e a sala de aula saudosa. Tudo isso agitou profundamente o coração de Amélia. Naquela noite, Amélia abriu a porta do quarto hesitante. Sara e Mike estavam a ver televisão na sala de estar. Pai, mãe. Ao ouvir a voz de Amélia, os dois viraram-se. Sara olhou para a filha, que finalmente tinha saído do quarto, surpresa. "Eu tenho algo para dizer." Amélia respirou fundo e tomou uma decisão.
Por favor, deixem-me ir para o Brasil. As palavras congelaram o ar na sala de estar. Mike franziu a testa. Outra vez? Por favor, ouve-me até ao fim, continuou Amélia ansiosa. A Bela e a Vitória contactaram-me. Disseram que no festival do próximo mês toda a gente vai dançar junta. E daí, a resposta fria de Mike fez Amélia gaguejar. Sara levantou-se. Mike, vamos ouvi-la. Ela olhou para o marido com determinação. Amélia, continua. As palavras gentis da mãe deram coragem a Amélia. Elas disseram que queriam que eu dançasse com elas. Querem que eu volte para o festival. Impossível, disse Mike categoricamente. Tens a obrigação de ir à escola aqui. Mas eu não consigo mais ir à escola. A voz de Amélia tremeu. Não há lugar para eu ficar aqui. Mas no Brasil há pessoas à minha espera. Eu quero que ela vá, Sara olhou Mike nos olhos. Amélia precisa do Brasil. Sara, até tu. Somos uma família, não somos? Uma família deve ficar junta. Exatamente por isso, se continuar assim, a Amélia vai desmoronar-se. Como família, não deveríamos ajudá-la. Mike ficou em silêncio. Só 10 dias, por favor, Amélia implorou. Deixem-me ir ao festival, por favor. Olhando para a filha que chorava de cabeça baixa, a expressão de Mike vacilou. Eu vou com ela, anunciou Sara. Não posso deixar a Amélia ir sozinha. Sara, interrompeu Mike. Eu decidi. Pela minha filha farei tudo o que puder. A determinação firme da mãe ecoou na sala de estar. Um longo silêncio se seguiu. Mike olhou para a janela. Trabalho, futuro, família, várias ideias se cruzaram na sua cabeça. Apenas 10 dias, Mike finalmente falou. Nem mais um dia. O rosto de Amélia iluminou-se. Sério? Mas há uma condição. Mike continuou com uma expressão séria. Quando voltares, tens que ir à escola adequadamente. Podes prometer? Eu prometo. Amélia acenou com a cabeça vigorosamente. Sara abraçou Amélia com força. Que bom, Amélia. Amélia sentiu-se finalmente aliviada, rodeada pelo calor da mãe. Um raio de luz tinha finalmente penetrado na sua escuridão sem fim. Na manhã seguinte, Mike levantou-se antes de todos. Ainda estava escuro lá fora. Ele sentou-se na cadeira do escritório a olhar para o ecrã do computador. Um encontro importante estava agendado para o próximo mês no calendário da empresa. Como o projeto iria progredir na sua ausência, como é que ele explicaria ao seu chefe? O que significaria tirar 10 dias de folga no seu caminho para a promoção? No entanto, a expressão da sua filha na noite anterior pairava na sua mente. Há quanto tempo ele não via aquele brilho nos seus olhos? A filha que se trancava no quarto, chorava sem parar e tinha perdido a esperança, estava pela primeira vez a olhar para frente. Só por causa disso, talvez a decisão fizesse sentido. Mike suspirou profundamente. Como pai, ele estava a fazer a escolha certa? Deixar a Amélia ir para o Brasil iria realmente ajudá-la? Não seria apenas uma fuga temporária? Várias dúvidas giravam na sua cabeça. À hora do pequeno almoço, a família de 3 estava reunida, o que era raro. A expressão de Amélia era completamente diferente da anterior. Pai, muito obrigada mesmo. Mike apenas acenou com a cabeça ligeiramente perante a gratidão sincera da filha. Tens que cumprir a promessa, hein? Sim, eu vou. A resposta forte de Amélia fez Mike sentir uma mistura de emoções. A partir daquele dia, a vida de Amélia mudou completamente. Ela abriu as cortinas do quarto, deixando o sol há muito esperado entrar. Ela assistiu aos vídeos de ensaio enviados por Bela repetidamente. Os membros do grupo de dança cultural no ecrã explicavam cuidadosamente os passos. Aqui, levantamos o braço por 2 batidas, a voz de Bela. Consegues acompanhar, Amélia? Se não entenderes, fala conosco. As palavras gentis de Vitória vieram através do ecrã. A Amélia começou a dançar no quarto em frente ao espelho. No início, os seus movimentos estavam hesitantes, mas com a prática, o seu corpo gradualmente recuperou a memória. Um ano de pausa era longo, mas a paixão pela dança impulsionava o seu corpo. Suando e praticando continuamente, o rosto de Amélia revelou um sorriso há muito esquecido. À noite, ela fazia videochamada com Bela e Vitória. Amélia, naquele movimento, o braço tem que estar um pouco mais esticado.
Bela orientava do outro lado do ecrã. Não te preocupes, ainda falta um mês. Não tenhas pressa, encorajava a Vitória. Do outro lado do ecrã estavam as amigas brasileiras pelas quais Amélia sentia tanta falta. Sara também começou a mudar. Ela tirou um manual de português guardado no fundo da gaveta e recomeçou a estudar todos os dias. Na cozinha, ela fazia comida brasileira, seguindo as receitas. O método de fazer moqueca, a forma de enrolar o aipim frito, o modo de fazer cuscuz. Ela lembrava-se de tudo que tinha aprendido no Brasil, um por um. A Amélia gostava tanto disto, Sara fazia o prato. A Amélia comia a comida brasileira feita pela mãe, feliz. Está delicioso, é o sabor do Brasil. Vendo a felicidade da filha, Sara também se sentia satisfeita. Mike observava todas estas mudanças em silêncio. Mesmo quando voltava para casa tarde, podia ouvir música vir do quarto de Amélia. Devia estar a ensaiar a dança. Na sala de estar, Sara estava a rever vocabulário em português. Esta família estava a avançar pouco a pouco. Numa noite, Mike passou pela porta do quarto de Amélia e viu a filha a ensaiar seriamente em frente ao espelho, através da fenda da porta. Ela repetia os mesmos movimentos, vezes sem conta, ofegante. Vendo a sua dedicação, Mike parou. A filha estava a levar isto a sério. Pela primeira vez, ele percebeu o quão importante era regressar ao Brasil para Amélia. 3 dias antes da partida, Mike reuniu-se com seu chefe na empresa. Gostaria de pedir 10 dias de folga por motivos familiares. Embora o chefe parecesse surpreso, acenou com a cabeça ao ver a expressão séria de Mike. Entendido. A família é importante. Ao ouvir estas palavras, Mike respirou profundamente. Na véspera da partida, havia uma rara atmosfera de paz na sala de estar dos Miller. Amélia estava a arrumar a mala de viagem. O uniforme não lhe servia mais, mas os sapatos de dança eram essenciais. O dia da partida era um dia de céu limpo e sol. No carro a caminho do aeroporto de Columbus, Amélia olhava para a janela. Ela lembrou-se de ter percorrido o mesmo caminho no desespero, mas hoje era diferente. O seu coração estava a voar em direção ao Brasil. Bela e Vitória estavam à espera dela. O colégio modelo também a esperava. O coração de Amélia estava cheio de esperança. Pouco antes do anúncio do embarque, o telemóvel de Mike vibrou intensamente. O ecrã mostrava o nome do chefe. Desculpem, preciso atender esta chamada. Mike afastou-se para atender. Poucos minutos depois, ele voltou, o rosto tenso. O que foi? Perguntou Sara, preocupada. Houve um problema grave com o sistema da empresa. Tenho que voltar imediatamente. A voz de Mike estava cheia de arrependimento. Como é possível? O rosto de Amélia caiu. Desculpa, Mike pôs a mão no ombro da filha. Eu resolvo isto e vou imediatamente para lá. Não perco o festival de jeito nenhum. É verdade. Eu prometo. Mike acenou com a cabeça vigorosamente. E manda-me muitos vídeos. Quero ver-vos. O anúncio de embarque soou novamente. Cuidem-se. Mike abraçou mãe e filha. Ele observou-as a dirigirem-se para a porta de embarque até não as conseguir ver mais. Ele sempre tinha colocado o trabalho e a carreira em primeiro lugar. Mas agora, ele estava a perceber lentamente o que era mais importante: a felicidade da família. Havia algo mais importante do que isso? Após a descolagem, Amélia olhou pela janela para o chão. Columbus, que ficava cada vez mais longe. À sua frente estava o vasto Oceano Atlântico. Do outro lado estava o Brasil. Bela e Vitória estavam à sua espera. Amélia estava cheia de esperança. A longa viagem de 14 horas começou. No momento em que pisou o chão do aeroporto de Salvador, Amélia respirou fundo. O ar era diferente, o cheiro era diferente. E o mais importante, aquela sensação de limpeza. O chão estava a brilhar. Cada canto da casa de banho estava imaculado. O assento da sanita quente, o painel de controlo e o espaço limpo. Era um mundo de diferença em relação ao aeroporto de Columbus. O Brasil é realmente melhor, Sara disse, suspirando. Amélia sabia que a mãe sentia o mesmo. Ao chegarem ao hall de desembarque, 2 figuras familiares apareceram. Amélia,
Bela acenava vigorosamente. Vitória também sorria ao lado. Amélia correu e abraçou as duas com força. Senti tanto a vossa falta. As três abraçaram-se longamente. As lágrimas não paravam. Tu voltaste mesmo. A voz gentil de Vitória ressoou no seu ouvido. Tia, bom dia. Bela cumprimentou Sara educadamente. Bela, Vitória, obrigada. Obrigada por virem buscar a Amélia. Os olhos de Sara também se encheram de lágrimas. Ela sabia que foram estas duas raparigas que salvaram a sua filha. Do aeroporto, apanharam um transporte para o centro da cidade. Na plataforma, os passageiros faziam fila ordeiramente. Quando o comboio chegava, todos esperavam que os que saíam passassem antes de entrar. O vagão estava silencioso, ninguém falava alto. E o comboio partiu pontualmente exatamente à hora marcada. O metrô de Salvador é mesmo pontual, hein? Disse Sara admirada. Esta precisão e ordem eram a imagem do Brasil. A meio do caminho, fizeram uma paragem numa loja de conveniência. Assim que entrou na loja, o coração de Amélia acelerou. Salgados, sanduíches, marmitas, tudo alinhado. Também havia saladas frescas quentes e sobremesas sazonais. É isto. Amélia pegou nos produtos, feliz. A saudação calorosa do funcionário. Bem-vinda. A casa de banho limpa, o horário de 24 horas. Tudo que a Amélia sentia tanta falta. À noite, a caminho do hotel, Sara comentou. Já é tão tarde, mas ainda há mulheres a andar sozinhas. Eram mais de 10 horas da noite e jovens andavam naturalmente pela rua. Era uma cena inimaginável em Columbus. As luzes da rua estavam acesas, a luz das lojas de conveniência iluminava a rua e havia patrulhamento policial. Sentia-se uma grande segurança. O Brasil é realmente seguro, não é? Ao ouvir as palavras de Sara, Amélia acenou com a cabeça. Esta sensação de segurança era tão preciosa, ela só o percebeu dolorosamente ao regressar ao Zeuá. Na manhã seguinte, Amélia e Sara foram para o Colégio Modelo. O caminho da estação até a escola era nostálgico. A padaria da esquina, o pequeno parque, a rua comercial por onde passava sempre. Nada tinha mudado. O coração de Amélia também se aqueceu. Ao entrar nos portões da escola, as árvores ipê a receberam. Ela lembrou-se de quantas fotos tirou com as amigas debaixo daquela árvore. Ao entrar no edifício da escola, o cheiro familiar invadiu as suas narinas, despertando todas as memórias de Amélia. Amélia, o professor João sorriu e caminhou em sua direção no corredor. Professor, Amélia correu e apertou a mão do professor. Como tem passado? Está tudo bem com o senhor? Tudo bem, como sempre. Estou feliz por teres voltado. As palavras calorosas do professor João quase fizeram Amélia chorar. À hora do intervalo, Amélia observou as salas de aula do corredor. Era a hora da limpeza. Os alunos estavam a limpar a sala de aula com vassouras e esfregões. Ninguém precisava ordenar. Todos entendiam a sua responsabilidade e agiam. A cultura de manter o espaço comum em conjunto ainda existia ali. As lágrimas de Amélia escorreram. Sara, ao ver a cena na sala de aula, também se emocionou profundamente. Nas escolas americanas, todo o trabalho de limpeza era feito por pessoal especializado. Os alunos nunca limpavam o espaço que usavam. Mas no Brasil, as crianças limpavam pessoalmente e aprendiam o sentido de responsabilidade. Ela percebeu que era esta diferença na educação que criava uma sociedade diferente. À tarde, foram para a sala de ensaio do grupo de dança cultural. Os membros já estavam reunidos. Assim que a viram, soltaram gritos de alegria. Amélia, bem-vinda de volta, há quanto tempo? As colegas correram para cumprimentar. Amélia abraçou cada uma delas, partilhando a alegria do reencontro. Tudo bem, vamos começar o ensaio. Bela pôs a música a tocar. A melodia familiar soou. Os membros moveram-se em uníssono. Amélia juntou-se à fila e começou a dançar. No entanto, ela rapidamente enfrentou a dura realidade. Durante o último mês, ela tinha praticado sozinha, memorizando os passos através de vídeos. Mas ao dançar com todos, ela percebeu que não conseguia acompanhar o ritmo. Errava os tempos, perdia os pontos de viragem e o seu corpo não a obedecia. As colegas à sua volta dançavam na perfeição. Os seus movimentos eram sincronizados.
As mudanças de formação eram fluidas. No meio delas, só a Amélia estava atrasada. A ansiedade tornava os seus movimentos ainda mais rígidos. A música parou. Bela virou-se. Amélia, estás bem? Desculpa, estou um pouco. Amélia respondeu, ofegante. Um ano de pausa faz diferença, não é? Disse Vitória preocupada. Mas não te preocupes, ainda temos uma semana. Vamos praticar juntas e dar o nosso melhor. O ensaio recomeçou, mas a inquietação de Amélia não desapareceu. Eu estou a incomodar toda a gente? Eu estou a baixar o nível geral da performance? Estes pensamentos pesavam no seu coração. No final do ensaio daquele dia, Amélia ficou sozinha na sala de ensaio. Ela olhava para o seu reflexo no espelho. Ela repetiu a coreografia vezes sem conta, ofegante. Mas os movimentos ainda estavam longe da perfeição. Vou conseguir mesmo participar no festival? A ansiedade apertava o seu coração. O ensaio do segundo dia foi ainda mais rigoroso. A maratona de grupo começou às 9 da manhã. Amélia cometia erros continuamente. O timing das voltas estava errado. Ela estava meio tempo atrasada nas mudanças de formação, a altura dos saltos não era uniforme. As colegas estavam em perfeita sincronia. Só ela estava desalinhada. Desculpa, deixa-me tentar de novo. Amélia pedia desculpa repetidamente. Embora as colegas dissessem gentilmente, não faz mal, essa gentileza fazia sentir-se ainda pior. À hora do almoço, Amélia sentou-se sozinha num banco no pátio da escola, com um salgado pela metade na mão. Não conseguia engolir. Vou conseguir mesmo atuar? Não vou só arrastar as outras? Estes pensamentos giravam na sua cabeça. Amélia virou-se e viu o professor João parado atrás dela. Professor, assisti ao vosso ensaio. Estás a trabalhar muito, hein? O professor João sentou-se ao seu lado. Mas eu danço tão mal. Amélia baixou a cabeça. Não tenhas pressa. Tiveste um ano de pausa. É natural que não consigas acompanhar no início. As palavras do professor penetraram no coração de Amélia. Mas eu estou a incomodar toda a gente. Ninguém pensa que és um incômodo. Todos te querem aqui e querem dançar contigo. O olhar caloroso do professor João fixou-se em Amélia. No terceiro dia, o corpo de Amélia começou a reclamar. As dores musculares faziam com que os braços e as pernas mal conseguissem levantar. Mesmo assim, o ensaio continuou. No ensaio da tarde, ela perdeu o equilíbrio devido ao cansaço e caiu no chão. Amélia, Bela correu. Estás bem? Não te esforces demasiado. Desculpa, deixa-me descansar um pouco. Amélia encostou-se à parede e fechou os olhos. As lágrimas estavam prestes a cair. Talvez seja o meu limite. Nesse momento, Vitória trouxe-lhe uma garrafa de água. Bebe um pouco de água. Obrigada. Amélia, lembras-te, no ano passado, na competição, eu também caí assim, disse Vitória. Amélia lembrou-se. De fato, tinha acontecido. Vitória tinha perdido as forças durante o ensaio e todos a tinham apoiado. Naquela altura, foste tu que me encorajaste. Disseste, Vitória, tu consegues. Vitória sorriu. Agora é a minha vez de dizer, Amélia, tu consegues. As palavras aqueceram o coração de Amélia. No quarto dia, a situação começou a mudar. O corpo começou a lembrar-se dos passos. Ela conseguia mover-se naturalmente. Mesmo sem pensar, o timing das voltas estava correto e as mudanças de formação tornaram-se fluidas. Muito bem, Amélia. Bela aplaudiu. No final do ensaio de grupo, as colegas aplaudiram-na. Melhoraste muito. Falta pouco para a perfeição. O apoio das amigas deu força a Amélia. No quinto dia, Amélia conseguiu dançar a coreografia inteira, do início ao fim, pela primeira vez. No momento em que a música parou e ela fez a pose final, todos os membros do grupo soltaram um grito de alegria. Fantástico! Bela abraçou a Amélia com força. Dançaste na perfeição, Amélia. Vitória também correu. Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Amélia. Eu consegui. Dancei com todas. Ela sentiu profundamente o quão preciosa era esta sensação. Após o ensaio, Bela disse a Amélia com seriedade. Amanhã e depois de amanhã, vamos acertar os detalhes, tá? Sim. Amélia acenou vigorosamente. Já não havia hesitação no seu coração.
Ela só queria criar a melhor performance com as suas amigas. Ela estava disposta a fazer qualquer esforço por isso. No 6º dia, foram feitos ajustes finos. O ângulo dos braços, a direção do olhar, a expressão, um por um, foram verificados cuidadosamente. Bela deu instruções rigorosas. Aqui tens que sorrir, olha para a plateia. E tens que ser forte com este movimento. Repetições intermináveis. Mas a Amélia já não se sentia angustiada. Ela acreditava que estes ensaios eram todos para o momento da apresentação. Na pausa, uma colega disse-lhe: Amélia, és tão incrível. Melhoraste muito em apenas alguns dias. É tudo graças a vocês, Amélia respondeu honestamente. Nunca conseguiria sozinha. O laço com as colegas estava a apoiar a Amélia. O 7º dia foi o dia do ensaio geral final. Ensaiaram várias vezes, do nascer ao pôr do sol, verificação do som, teste de luzes, ajuste final das posições. Tudo foi feito como se fosse a apresentação real. O último ensaio geral começou. A música tocou. Amélia moveu o corpo. O seu corpo moveu-se naturalmente, em perfeita sincronia com as colegas à sua volta. Voltas, saltos, mudanças de formação. Tudo foi concluído de forma fluida e bonita. E depois, a pose final. A música parou. Silêncio. Perfeito, gritou Bela. Todos os membros se abraçaram, partilhando a alegria. A Amélia também chorou, abraçada a todas. Obrigada a todas. Nós é que te agradecemos, disseram as colegas. No canto da sala de ensaio, Sara observava tudo em silêncio. A felicidade no rosto da filha. A alegria de realizar algo com as amigas, de coração para coração, era algo que Amélia nunca poderia ter no Zeuá. Os olhos de Sara também se encheram de lágrimas. O professor João também estava à porta da sala de ensaio a olhar. A Amélia, que antes estava deprimida, estava agora a brilhar, colaborar, apoiar-se mutuamente, crescer em conjunto. Era o objetivo da educação brasileira. O professor sentiu-o profundamente novamente. À noite, após o fim do ensaio, os membros do grupo formaram um círculo. Amanhã é o dia da apresentação. Vamos dar o nosso melhor. Com o incentivo de Bela, todos responderam em uníssono: sim. A Amélia também estava naquele círculo. Ela já não era uma estranha, mas estava ali como membro do grupo de dança cultural do Colégio Modelo. A caminho de casa, Amélia, Bela e Vitória caminhavam lado a lado. Estou muito grata a vocês. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui agora, disse Amélia. Que disparate. Bela riu. Somos amigas. É claro que ajudamos quando uma amiga está em apuros. Vitória também acenou com a cabeça. Somos amigas para sempre, Amélia. As palavras ficaram profundamente gravadas no coração de Amélia. Esta era a amizade brasileira. Não era superficial, mas um laço genuíno. Ajudar-se nas dificuldades, partilhar a alegria. Esta relação existia verdadeiramente ali à noite, no quarto do hotel. Sara e Amélia sentaram-se em frente uma da outra. Boa sorte amanhã, Amélia, disse Sara gentilmente. Sim, mãe. Tens que me ver, hein? Claro, eu vou gravar para o pai ver também. A imagem de Mike surgiu na sua mente. O que estaria o pai a fazer em Columbus agora? Estaria a ser perseguido pelo trabalho ou estaria a pensar nela? O Festival Cultural de Dança de amanhã, o dia que estava prestes a mudar a vida de Amélia. A manhã do Festival Cultural de Dança era de céu limpo. Amélia acordou às 5 da manhã e olhou para o céu estrelado pela janela. Nenhuma nuvem. Finalmente, este dia chegou. As suas mãos tremiam de nervosismo, mas também de excitação. Amélia, tens que tomar um bom pequeno almoço, senão vais ficar sem energia. Amélia sentou-se à mesa ao ouvir a voz gentil da mãe. No entanto, ela só conseguiu comer algumas torradas e leite. Ao chegar à escola, os portões já estavam cheios de alunos e pais. Alunos a montar as barracas, clubes a montar o palco, o grêmio estudantil a guiar os visitantes. A cena de toda a escola a mover-se em direção a um objetivo comum era a personificação da cultura escolar brasileira. O coração de Amélia estava cheio de saudade e alegria. Na sala de descanso do clube, os membros já estavam a preparar-se. Bom dia, Amélia.
Bela a cumprimentou alegremente. Estás nervosa? Perguntou Vitória, preocupada. Muito. Amélia respondeu honestamente, mas também muito ansiosa. O seu reflexo no espelho era completamente diferente de há uma semana. Seus olhos estavam cheios de confiança e a sua expressão era firme. Ela já não era a pessoa desesperada de antes. À 13h, os membros do clube reuniram-se nos bastidores para uma verificação final. Atenção, pessoal! Bela chamou todos. Trabalhamos muito até hoje, especialmente a Amélia. Melhorou tanto em apenas uma semana. Os olhares das colegas concentraram-se em Amélia. Hoje, vamos nos divertir. Vamos mostrar tudo o que temos naquele palco. Todos juntaram as mãos. Colégio Modelo dança, força. O grito ecoou nos bastidores. Na plateia, Sara estava sentada na primeira fila, segurando o telemóvel a olhar nervosamente para o palco. Ela tinha que gravar a performance da filha para Mike ver. E na parte de trás da plateia estava um homem. Era Mike. Na verdade, ele tinha apanhado um voo de última hora para o Brasil no dia anterior. Ele tinha ajustado o seu trabalho e pediu desculpa ao chefe para poder testemunhar um momento importante da filha com seus próprios olhos. Ele não tinha dito a Sara. Queria fazer uma surpresa à filha. Mas, por enquanto, ele estava apenas sentado em silêncio. O palco abriu as cortinas. As luzes diminuíram. A música começou a tocar. Quando os holofotes se acenderam, os membros do grupo de dança cultural estavam alinhados ordenadamente no palco. Amélia estava no centro. Ao ritmo da música, elas moveram-se em uníssono. Sincronia perfeita, formações fluidas. Amélia dançava com um sorriso, já não havia insegurança no seu coração. Ela estava em uníssono com as amigas a desfrutar do palco de todo o coração. Voltas, saltos, mudanças de formação. A plateia irrompeu em aplausos e gritos. Sara chorava a gravar continuamente com o telemóvel. Mike observava a filha em silêncio. A filha, que antes era sombria e deprimida, estava agora a brilhar. Ela estava a dançar feliz de coração com as amigas. Era um brilho que ele nunca tinha visto em Columbus. A performance atingiu o clímax. A música chegou ao ponto mais alto. A grande jogada final. Um salto sincronizado de todos os membros. Amélia e as colegas saltaram ao mesmo tempo, aterrando elegantemente. E depois, a pose final. A música parou. Silêncio. Seguiu-se um estrondoso aplauso que irrompeu pelo local. Alguns na plateia levantaram-se e aplaudiram. Os membros do clube deram as mãos e curvaram-se profundamente. Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Amélia. Ao descerem do palco, Bela e Vitória abraçaram Amélia imediatamente. Fantástico! Dançaste na perfeição. As outras colegas também vieram parabenizá-la. Todos partilhavam a alegria da felicidade. Sara correu da plateia. Amélia, tu foste incrível. Mãe e filha abraçaram-se, chorando juntas. Mãe, tu viste? Claro! Gravei tudo. Sara mostrou o ecrã do telemóvel. Nesse momento, uma voz veio de trás. Dançaste muito bem, Amélia. Amélia virou-se. Mike estava ali. Pai. Amélia não conseguia falar de surpresa. Como é que eu podia perder um momento importante da minha filha? Mike sorriu gentilmente. Amélia correu e abraçou o pai com força. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Na última semana, Mike tinha visto as fotos e vídeos enviados por Amélia. As cenas de ensaio, os sorrisos com as amigas, a vida no Brasil, tudo refletia a felicidade da filha. E hoje, ao ver a figura da filha com os seus próprios olhos, aquele brilho era algo que ele nunca teria visto em Columbus. Ao anoitecer, quando o Festival Cultural de Dança estava a chegar ao fim, Mike teve a oportunidade de conversar com o professor João. Amélia é uma menina maravilhosa, disse o professor João gentilmente. É tudo graças ao senhor, professor. Mike curvou-se. Não. É tudo graças à força da própria Amélia, continuou o professor. Mas ela tem amigas, ela tem colegas. Foram estas pessoas que a tornaram forte. Mike acenou com a cabeça. A educação brasileira não valoriza apenas o crescimento individual,
mas também o espírito de equipa e colaboração. As palavras do professor João tocaram profundamente o coração de Mike. Não é lutar sozinho, mas apoiar-se mutuamente e crescer em conjunto. Esta é a nossa filosofia educacional. Naquela noite, no quarto do hotel, a família de 3 estava sentada em frente uma da outra. Mike começou. Amélia, Sara, eu tenho algo para dizer. Os dois olharam para ele nervosamente. Eu decidi solicitar a minha transferência de volta para a filial brasileira da empresa. Ao ouvir isto, Amélia e Sara arregalaram os olhos. É verdade? Sara perguntou, incrédula. Sim. Eu percebi que a Amélia precisa deste ambiente. Mike olhou para a Amélia. Há quanto tempo eu não via esse teu rosto tão feliz? As lágrimas brotaram dos olhos de Amélia. Mas, pai, e o teu trabalho? Há algo mais importante do que o trabalho, disse Mike categoricamente. É a felicidade da minha família. Talvez eu tenha demorado muito para perceber. Sara também chorou. Tu também queres voltar para o Brasil, não queres? Mike olhou para a esposa. Desculpa por te ter feito aguentar tanto tempo. Não, eu estou muito feliz por teres tomado esta decisão. A família de 3 abraçou-se com força. Depois de uma luta longa e dolorosa, eles tinham finalmente encontrado a resposta. 6 meses depois, a família Miller regressou a Salvador. O pedido de transferência de Mike foi aprovado sem problemas. A empresa arranjou-lhe um cargo no Brasil. Amélia voltou oficialmente a estudar no Colégio Modelo, vivendo a vida escolar com que tinha sonhado. Ela saboreava a alegria de poder usar o uniforme novamente. Amélia, como foi o teu teste de ontem? Queres ir à biblioteca estudar conosco depois da escola? As conversas naturais se sucediam. Amélia estava completamente integrada na turma. Assim que chegava a hora da limpeza, Amélia pegava na vassoura e limpava o corredor. Ela colaborava com as colegas para limpar a escola. O quão preciosa era esta cena natural, Amélia sabia o melhor do que ninguém. À hora do almoço, todos juntavam as mesas e sentavam-se juntos. O professor dizia, bom apetite, pessoal, e todos começavam a comer alegremente. Comida quente, pratos nutricionalmente equilibrados e a alegria de comer com todos. O coração de Amélia estava cheio de satisfação. Após a escola, ela dirigiu-se para a sala de ensaio do grupo de dança cultural. Bela e Vitória estavam à sua espera. Amélia, demoraste, disse Bela, emburrada. Desculpa, estava a falar com o professor. Então, vai depressa trocar de roupa. Hoje temos uma coreografia nova. Vitória entregou-lhe o material de ensaio. O ensaio começou. A música tocou. A alegria de dançar com as amigas, a satisfação de suar e trabalhar em direção a um objetivo comum. Era tudo o que Amélia procurava. À noite, ao regressar a casa, Sara estava a preparar o jantar. Chegaste, Amélia. Cheguei, mãe. O cheiro de moqueca vinha da cozinha. Sara também desfrutava da vida no Brasil de coração. A interação com os vizinhos, a participação em atividades comunitárias, os dias estáveis e seguros. Mike também regressou do trabalho. Cheguei, bem-vindo de volta. A hora do jantar, a família de 3 reunida. A mesa estava cheia de comida brasileira. Sara disse, bom apetite. E todos pegaram nos talheres alegremente. Como foi o teu dia? Perguntou Mike. O grupo de dança ensaiou uma coreografia nova. É difícil, mas muito divertido, disse Amélia, feliz. Todos estão a esforçar-se para a apresentação do próximo mês. Estou ansioso por isso. Mike também sorriu. Após o jantar, Amélia fazia os trabalhos de casa no seu quarto. Pela janela, via-se a cena noturna de um bairro tranquilo. A segurança, a limpeza, a sociedade ordeira e as relações humanas calorosas dentro dela. O telemóvel tocou. Era uma mensagem de Bela. Boa sorte amanhã também. Amélia respondeu com um sorriso. Sim, estou ansiosa. O sentido de pertença pode ser escolhido. O local de nascimento não é a única casa. O lugar para onde o coração a guia, o lugar onde ela pode ser ela mesma. Esse é o verdadeiro significado de casa. Amélia murmurou para si mesma, a olhar para fora. Brasil, eu voltei. Ela adormeceu, abraçando a esperança do amanhã.
A nova história da família Miller estava apenas a começar.